1 Pedro 2,9 diz uma grande verdade: é meu respeito a seu respeito, a minha identidade, a sua identidade. Daria para diminuir um pouquinho essa letrinha, está um pouquinho grande demais, não dá para enxergar direito. Aqui, obrigada. Vocês, porém, você que está aqui hoje, que um dia pediu Jesus, entra no meu coração. Ele diz: vocês, porém, são geração eleita, são sacerdócio real. Vocês são uma nação santa. Vocês são um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga: eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa. Você tem coragem, você entende que é verdade isso? Sim? Diga: eu sou povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Você é uma pessoa exclusiva, escolhida, preciosa, amada, lavada com o sangue de Jesus. Por isso você não pode e não deve entender que você é desse mundo. Não, você é uma propriedade exclusiva, peculiar de Deus. E hoje eu quero contar que grande amor é esse que Deus tem por você e por mim. Deus tem me feito olhar a Bíblia de um jeito diferente ultimamente. Olhar a Bíblia e a palavra dele de um jeito para ver o amor dele estampado em cada palavra que ele fala. É muito simples. O coração de Deus é assim: filho, anda comigo, porque se você andar comigo, filhinho, eu vou te dar isso, vou te dar bênção, vou te dar graça, vou te dar vida eterna, eu vou te dar perdão, eu vou te dar prosperidade, eu vou te dar a minha presença, irá contigo por onde você andar. E aí, isso é o coração de Deus em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, você vê que Deus vai atrás do homem e o homem foge, vai atrás dos seus pecados, dos seus desejos. Aí ele volta, levanta um povo para ser dele, o povo dele vai atrás de outros deuses. Aí ele envia Jesus, que morre na cruz, e levanta um povo que é nação santa, que é a igreja do Deus vivo aqui na terra. Aleluia! E ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra e daquela terra. Se quiserdes e me ouvirdes, se vocês simplesmente me obedecerem, me entenderem e vierem atrás dos meus preceitos, do que eu desejo, eu quero repartir com você o amor, um amor tão grande pela sua vida, pela vida da sua família. Eu quero trazer tudo aquilo que você precisa nessa terra. Eu vou ser seu provedor em todos os sentidos. Isso que eu acho extraordinário de Deus, irmãos. Nós somos aqueles que buscamos uma coisa e já nos cansamos, e Deus não, Ele vai atrás da gente e a gente fica bravo, e a gente não gosta, a gente sai fora, e Deus não esquece da gente. Ele vai atrás da gente, puxa a gente de volta, e a gente vai embora e Ele vai atrás da gente.
porque o amor dele é muito maior e intenso do que o amor humano que fala, já chega, esse cara já chega. Você quer me dar aquele negocinho de por aqui? Eu fiquei aqui em cima, não deixei elas me ajudarem, né? Eu vou ajudá-los. Nós aprendemos aqui juntos hoje e lembramos aqui juntos hoje que você não é qualquer pessoa, você faz parte de um povo especial. Você não é só brasileiro na hora da Copa, irmão. Agora nós sabemos quem nós somos porque nós gostamos de ser brasileiros na hora da Copa. E se o Brasil ganhar, nós gostamos mais ainda de ser brasileiros. E se o Brasil perder, a gente guarda a nossa camisa e fica com vergonha às vezes. No 7-0, aquela vez, 7-1, 7-1, ninguém queria ser brasileiro aquele dia. Todo mundo queria ser alemão. Foi a Alemanha? Todo mundo ficou, olha, até eu, que não entendo nada de futebol, fiquei marcada por esse dia. Foi uma vergonha para o Brasil. Mas sabe, o povo de Deus não precisa ter vergonha. Nós somos do lado daquele que ganha todas as batalhas. Nós estamos daquele lado, daquele Deus todo-poderoso que tem um lugar reservado, tem um rio que corre na presença dEle. E você pensa que Ele não está aqui com você? Você não pensa que os anjos de Deus não estão aqui? Você pensa que o Espírito de Deus não está aqui? Ele está vendo os seus pensamentos, Ele está andando em nosso meio, Ele está olhando você, e Ele está falando, filhinho, você é meu filho amado, meu amado, eu te amo. Eu não sei porque nós estamos num tempo que precisamos sempre ficar reforçando quem nós somos, o amor que Deus tem por nós. Só queria pedir uma coisa, dá licença um minutinho, irmãzinha, eu posso deixar aqui em cima sem pôr em mim? Obrigado. Senão eu vou ter que parar aqui, vai ser ruim. Então eu queria falar hoje com você uma coisa muito séria. Eu já citei rapidamente, quando Deus fez o homem, a terra, fez tudo que existe, Ele colocou ali um homem e uma mulher. Ele fez aquele homem e mulher com todo amor e viu que era muito bom. Ele viu que era muito bom. E Ele deu uma ordem, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. É uma ordem que Ele deu. Essa ordem Ele deu para toda a humanidade, que naquele momento só tinha 2 pessoas. Quando eles pecaram, eles saíram da presença de Deus, mas a ordem e a graça de Deus e o dom de Deus permaneceu sobre a humanidade. Só deixaram de ser filhos de Deus. Deus fez Adão e Eva, fez um projeto maravilhoso de criar a humanidade para que o servisse, para que o buscasse, para que entendesse que Ele é Deus. Não porque Ele precise disso, porque Deus não é orgulhoso nem vaidoso, mas porque Ele queria compartilhar com pessoas o seu amor, a sua graça, a sua benevolência, a sua bondade. Mas o homem decepcionou, saiu fora do propósito de Deus. O homem e a mulher decidiram sair fora, mas Deus não deixou de olhar para a terra. Levantou uma outra pessoa, Abraão e Sara, que começaram um novo povo. E Deus levantou os judeus e fez um povo particular para Ele, e deu leis para eles, e desejou que esse povo o amasse, e o povo amou a Deus. Muitos amaram, mas muitos também abandonaram o Senhor atrás de outros deuses. Passou mais um tempo, Deus envia Jesus, Filho amado de Deus, na verdade Deus presente,
veio à terra. E aconteceu que ele levantou um povo quando ele morreu e ressuscitou, chamado igreja do Deus vivo, do qual você e eu fazemos parte. E tudo que ele criou na terra sempre foi com um propósito, o propósito que as pessoas viessem adorá-lo, servi-lo, amá-lo, e entender que ele é o supridor, que ele é o Deus que abençoa, ele é o Senhor Deus que traz tudo aquilo que você precisa, que eu preciso. Ele traz tudo isso para você e para mim, trouxe tudo isso, e esse entendimento nessa manhã gostaria que você tivesse. Quando ele criou o povo dele, o povo judeu, ele criou com um propósito, então eles fizeram ali o tabernáculo, depois teve lá o templo, ele deu algumas ordens e mandamentos, e o povo tinha que obedecer e não tinha, ali era olho por olho e dente por dente, era muita coisa de, você dá, você recebe, ou então você pagou, você fez errado, você vai receber também problema. Mas a nova aliança, quando Jesus morre na cruz, é uma aliança de amor, tão estampada, que ele morre na cruz por nossa causa, ele morre, mesmo sabendo que a Vera vai errar muitas vezes, como nós cantamos aqui, a música que nós cantamos, mesmo sabendo que eu iria falhar, e sem merecer, ele morreu por mim, e morreu por você. Mas sabe o que ele quer? Ele quer cada dia que você se achegue perto dele, e que você entenda que você foi criado com o propósito de fazer, de anunciar aquele que transformou você, tirou você das trevas para a maravilhosa luz dele. Nós temos um propósito como igreja do Senhor Jesus aqui na terra, fazer a obra de Deus e disseminar a obra do Senhor, expandir a obra de Deus por onde nós andarmos. E podemos fazer isso de várias formas, indo fazer e falar: Senhor, eis-me aqui, me usa como missionário, como pastor, como pessoa que leva a tua palavra dentro do emprego, onde for, eu vou levar a tua palavra por onde andar. Você também, e eu também, fui criado para também, sabe fazer o quê? Financiar o reino de Deus nessa terra. Ele não quer dinheiro das pessoas de fora, ele quer que você entenda os propósitos dele, e ele te dá recursos para investir no reino dele, para que esse reino cresça e se expanda pela terra inteira. E sabe o que ele diz quando ele faz isso? Eu queria que você visse, eu queria ler um versículo de Malaquias, que todo mundo sabe, mas eu não vou ler aquele que você espera. Malaquias 3:10, e diz assim: tragam o dízimo, tá certo? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa, em minha casa, e depois vocês me ponham à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se eu não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Versículo 11, eu impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras do campo não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. 12, então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que ele está dizendo? Invista, traga, porque eu quero que você entenda que eu não vou dar pouco para você, que eu vou dar muito, que eu vou abrir as janelas dos céus. Eu quero que você faça prova de mim, porque eu sou o seu Deus que te supre, e vou dar a você a bênção, e vou fechar a boca dos insetos, dos enxames, para que não venham atrapalhar a sua plantação. Hoje em dia, nós não plantamos muito, nós somos um povo que fica aqui, que trabalha no agro, mas nós somos um povo que temos nosso trabalho, e Deus não vai permitir que mal lhe aconteça no seu trabalho.
A verdade é que problemas você vai ter como todas as vezes, porque onde tem gente tem problema. Mas é verdade que Ele vai dar sempre o escape certo para você e para mim. Porque Ele é Deus e Ele nos dá sabedoria e graça. Ele não é qualquer pessoa. Ele nos ensina o que devemos fazer. O versículo do Salmo 32, 8, que sempre marca muito minha vida, é: eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Confia em mim, e sobre minhas vistas eu te darei descanso. Filho, eu não quero o seu dinheiro, porque eu sou o dono da ouro e da prata. O que eu quero é que você entenda que eu tenho um propósito nessa terra, e eu conto com vocês, porque eu tenho te abençoado, para que você abençoe a minha obra aqui nessa terra. Mas por que ele diz assim? Vocês têm me roubado. No versículo 9 ele diz: vocês me roubam, e dizem: no que nós te roubamos? E ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Mas é que ele não está querendo dar uma bronca em todo mundo só. Ele está querendo falar: escuta, eu sou o seu provedor, eu sou o Deus que te dou todas as coisas. Por favor, filho, faça o que eu estou pedindo, porque eu realmente vou te abençoar. Agora, é uma coisa interessante, que a gente pensa que Deus só está querendo dar bronca em todo mundo, que Deus só vai pegar como chama isso? O cajado, ou aquele negócio chamado chicote, para bater em você. E Deus, eu queria que você visse Deus de outra forma, irmão. Por favor, veja Deus. Veja o que Deus faz, sempre com essa intenção de trazer você de volta. Que você entenda o seu propósito nessa terra. Que você não está aqui simplesmente para enriquecer e simplesmente ter tanta coisa que você vai se esquecer de Deus. Como aquele homem: Senhor, não me dê muita riqueza nem muita pobreza, porque francamente, eu não sei se eu vou permanecer firme. Se o Senhor me der muito, acho que eu vou me perder. E se o Senhor me der pouco, acho que eu vou roubar. Senhor, me dá o necessário, para que eu não ponha o coração nisso. Mas, se o Senhor te der riqueza, não ponha nele o coração. E Deus não dá riqueza para todo mundo, porque nem todo mundo está maduro para ser rico. Mas também a verdade é, Ele quer dar riqueza para que você não tenha um iate só. Se você quiser ter, tenha. Mas que você financie mais do que todo mundo o reino de Deus nessa terra. Mais do que qualquer outra pessoa, como aquele Colgate. Eu não sei se fala Colgate em inglês, como fala direito. Como é que fala em inglês direitinho, Colgate? O nome, a palavra? Colgate, é o nome dele? Não sabe? Aquela pasta de dente? Hein, eu estou falando com você, Joaquim. É Colgate? Colgate. É assim? É que a gente aqui fala Colgate, né? Colgate. Esse homem começou, homem de Deus, fazendo a obra do Senhor. Ele dava 10% de tudo que ele tinha, que ele conseguia de lucro. Depois Deus foi abençoando tanto ele. Eu queria que você assistisse isso no vídeo, no YouTube. Tem essa história do Colgate. E aí o que aconteceu? Ele foi prosperando tanto, que ele foi pagando 20% depois de dízimo, para financiar a obra de Deus aqui na terra. Depois era 30%, porque foi muito grande. Depois 40%, 50%, até que ele ficou com 10% e deu 90% para a obra do Senhor. Mas é porque o homem já tinha muito. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de coração. Eu falando de propósito na sua vida. Qual o propósito de você estar aqui? Qual o propósito de você sentar nesse lugar? Qual o propósito de você viver e passar pelas lutas da sua vida? Qual o propósito? É que a gente leve a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo para as pessoas que não conhecem, indo ou financiando. Jesus, quando ele estava aqui na terra, tinha mulheres que ficavam ao seu lado, financiando a obra dele. Eles ajudavam, quando precisava de dinheiro, elas faziam ali, as mulheres ajudavam, faziam vaquinha e ajudavam. Eu não estou inventando, está na Bíblia.
Eles ajudavam. Eu que estou pondo o nome vaquinha, mas entendeu? E eram mantenedoras. Mas e sim, elas juntavam, não ficava só uma fazendo. Elas juntavam o que tinham e davam. Agora você está falando, pastor, você está falando isso porque você quer o dinheiro da gente? Meu amado, eu não quero o dinheiro. Eu quero como Deus, eu quero que você tenha o seu coração em Deus. E o seu dinheiro faz parte do seu coração, faz parte da sua vida. O seu dinheiro faz parte das suas motivações. Por isso fala assim, a Bíblia fala uma coisa muito interessante. Eu deixo aqui os pobres aqui nessa terra. Sempre vai ter pobre na terra, para que você possa ajudar essas pessoas, pôr em prática aquilo que você aprende e a generosidade que você tem. Ele sempre disse, eu quero que vocês cuidem das viúvas, das crianças, dos órfãos. Eu quero que vocês ajudem as pessoas. Então ele não quer somente para a obra dele, ele quer que a obra dele aqui na terra seja abençoar pessoas, ganhar pessoas para ele, financiar o reino dele nessa terra. Se você que é filho, parte da nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, não entende isso, quem é que vai entender? Mas é engraçado que pessoas que nem conhecem a Deus direito, e eu não vou falar o nome da instituição, mas eles praticam o dízimo, e eles só são filantrópicos, e eles são dizimistas para ajudar causas beneficentes. E você acha que a bênção de Deus vai estar sobre eles? Sim, porque Deus abençoou e abençoa todos quantos dão. Mas não é só o dízimo, é o coração sem apego ao dinheiro. É aquele coração pronto em dar. E é uma coisa que muitas vezes nós não temos falado muito pouco aqui. E eu queria dizer para você, você tem perdido a chance de ter um Deus que te supre em todas as áreas, irmão. Você não vai depois, quando tiver com problema, falar, Deus, eu te dei, e agora eu estou precisando, por favor, me dá de volta. Você não vai brigar com Deus, não, Senhor. Quem é você para brigar com Deus? Nós simplesmente somos parte, como se fosse uma xícara na mão do oleiro, um vaso na mão do oleiro. Que petulância minha dizer para o meu oleiro, por que me fazes isso? Por que me faz aquilo? Por que você pôs uma asa nessa xícara que eu não queria? Ou nesse vaso? Ele te deu, Ele te dá, e Ele supre, e Ele te ajuda, e Ele te sustenta. Quantos aqui têm sido sustentados por Deus, porque são fiéis no dar? Levante a mão. Fique em pé, por favor. Porventura, tem faltado alguma coisa para nós? Ah, sim, tem faltado caviar. Eu tenho falado tanto de caviar que um dia alguém vai me enviar um caviar para eu experimentar como que é. Não, brincadeira, não me faça isso, porque eu nem sei o gosto e nem quero saber, também não preciso saber, né? E tem faltado alguma coisa? Tem faltado alguma coisa? Tem faltado alguma coisa, Lucão? Nos meus 50 anos de vida cristã, bastante, não falo, acho que eu nunca mais vou falar assim. Nunca me faltou nada. Mas eu não tive caviar para comer, mas e daí? Quem precisa de caviar para viver, irmão? Nunca me faltou comida. Nunca me faltou vestimenta. Nunca faltou e não vai faltar, porque Deus não fica devendo para você e nem para mim. Você senta um pouquinho. Muito obrigado que você se colocou em pé. E muito obrigado por você ter testemunhado, ficando em pé, que você é fiel a Deus.
E eu quero também dizer uma coisa para você. Fidelidade não é dar uma vez e não dar nunca mais. Fidelidade é dar todas as vezes, sempre que tiver, fazer o seu melhor para o Senhor. Ah, não, mas eu não dou 10%, eu dou 20%, dou 30%, dá quanto você quiser, mas o mínimo tem que ser 10%, porque foi isso que Ele pediu. Tem gente que fala, eu dou o dízimo, mas o meu dízimo é R$1, esse não é dízimo, isso é uma oferta, a não ser que você ganhe R$10, isso, R$1 é o seu dízimo. Amado, hoje eu estou querendo aqui mostrar para vocês, que você e muita gente, eu graças a Deus nessa área, realmente não tenho tido nenhum problema. Mas eu quero dizer para você uma coisa, eu não quero ficar de fora do que Deus tem para mim. Eu não sei de você, irmão. Ele falou o seguinte, pode fazer prova de mim. Eu não vou brigar com Deus, mas vou falar, Senhor, o Senhor sabe que está faltando aqui. Por favor, me supre. Outro dia mesmo eu dei uma oferta e falei, nem sei se eu tenho saldo direito, mas vou lá. Dei oferta. Esses dias atrás eu falei, o Senhor proverá. A gente não pode fazer isso, tá? Todas as vezes. Mas naquele dia eu falei, eu vou dar. Estava sentindo, eu preciso dar. Mas na mesma semana veio um dinheiro que eu não esperava. Só adiantaram aquilo que eu ia receber na outra semana, mas eu não esperava aquele dinheiro, ia ficar negativo ali, mas e Deus falou, filhinha, estou te suprindo, tá? Eu não te deixo na mão. Eu quero dizer uma coisa hoje, o Deus que você serve, é o Deus que vai atrás do seu coração, e que quer que você entenda os propósitos dEle para essa terra. Ele quer que você entenda que você não é mais um no meio da multidão, que você não é só um brasileiro, que você é um brasileiro, mas você é filho do Deus amado, do Deus Altíssimo, e que você tem Ele como Pai, que te supre a necessidade, que é verdade também, que Ele também te dá capacidade de entender e de cuidar da obra, de sabedoria para cuidar do dinheiro. Se você não tem buscado isso, tem que buscar. Ah, pastor, eu estou numa pindaíba, mas sou dizimista. Então está faltando só uma segunda coisa. Peça ao Espírito de Deus sabedoria para gerir suas finanças. Pede ajuda. Pede ajuda dele primeiro. Depois, se precisar pedir ajuda de alguém, peça também. E comece a andar em prosperidade, porque é isso que Deus tem. Agora não é só prosperidade financeira, é prosperidade em todas as áreas da sua vida. Quantos querem ser emocionalmente equilibrados aqui? Oh, nação, povo de Deus, como nós temos problemas emocionais. Deus amado, como é que o mundo está doente? Mas nós estamos aqui, estamos sendo curados diariamente. Toda vez que a gente vem na casa de Deus, Deus tem uma palavra. Quando você lê a palavra, Ele vai te curar. A gente também precisa dessa prosperidade emocional. A gente precisa da prosperidade financeira, mas a gente precisa da prosperidade em todas as áreas, inclusive na saúde. E Ele não só diz para você, faça prova de mim, porque se eu abrir a janela dos céus, Ele fala o seguinte, filho, pode contar comigo, porque eu vou estar com você. Esse é o coração de Deus, irmão. Quer ver o coração de Deus? Olha aqui em Malaquias 3:7, diz assim, desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Mas olha aqui o coração de Deus, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Volta para Deus, irmão, em todas as áreas da sua vida. Na área da salvação, eu quero salvação, não quero ir para o inferno, não. Na área da vida física, eu quero cura.
Na área da vida emocional, eu quero libertação na minha área emocional, eu preciso de equilíbrio. Eu preciso de inteligência emocional. Mas na área financeira, nessa área, Deus não toca. Você que está perdendo, irmão. Você que está perdendo a bênção. Porque se Deus quer te dar salvação, Ele não quer te abençoar nessa terra? E eu quero terminar dizendo isso. Isaías 1, 17 e 18. Diz assim. E eu queria que os diáconos viessem com aquele presentinho. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito dos órfãos, defendam a causa da viúva. E 18, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. E versículo 19, fale comigo, ainda não saiam. Fale comigo, se vocês estiverem dispostos a obedecer, vamos devagar, vamos menos palavras. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. E ele diz, vá para aquela terra que eu te mostrarei, porque ela mana leite e mel. Hoje eu vou dar uma balinha de mel para você lembrar, pode dar para eles, que se você obedecer, Ele vai te abençoar. Se você obedecer a sua palavra, a sua justiça, você vai ser próspero em todas as áreas. Eu não estou dizendo que você vai ser riquíssimo, estou dizendo que você vai ser próspero em todas as áreas da sua vida. Posso chupar bala de mel? Não gosto, pastora. Guarda aí como ideia. É uma terra que emana leite e mel. Tem gente que está falando, graças a Deus por essa bala, estava com fome mesmo. Tá bom. Fica à vontade, pode chupar, não tem problema. Mas a ideia é você lembrar. Leva então pelo menos a casquinha embora, quer dizer, a bala, a casca de bala. Ih, meu Deus do céu, isso aí é uma música que saiu por aí agora. Guarda essa casca de bala para que você lembre. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1, versículo 19, né? Eu sempre pego 17, mas é o 19. Isaías 1, versículo. Isaías. E aí, então, que livro que é? Então, qual é a referência? Fala comigo inteiro. Fala para o seu irmão. É Isaías 1,19, tá? E agora eu quero pedir para a banda subir aqui. Você já chupou a bala? Agora fiquei com vontade, mas tem uma aqui também. Olha que bonitinha aqui essa bala. Eu queria trazer mel, mas a gente não encontrou. Então trouxemos bala de mel, já ajuda, né? E falar bem a verdade, é bem mais barata. Desculpa. Mas é verdade que eu tive essa ideia, depois estava fechado os lugares, e não tinha onde tinha mel para comprar. Às vezes a gente tem umas ideias fora de hora, né? Lindos, olhinhos fechados. Quantos de vocês querem, primeiro, entender o coração de Deus, que é um coração de amor? Voltem para mim, filhos. E se vocês voltarem para mim, eu te darei. Eu estarei com vocês, eu voltarei para vocês. Me obedeçam. Sigam-me. Sigam os meus preceitos. E vocês comerão o melhor dessa terra. Aleluia.
Quantos desejam isso, fiquem em pé no seu lugar. Quantos vão se dispor a obedecer, fiquem em pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos e vai orando. Pai, eu quero pedir, fala para Ele, eu quero pedir que o Senhor me dê força e ânimo, entendimento, para que eu tenha fé de ser generoso, entender que o Senhor é que me supre. O Senhor é que me supre todas as nossas necessidades em glória. É o Senhor que nos supre todas as nossas necessidades em glória. Fale comigo, o Senhor é que me supre todas as minhas necessidades em glória. Amém, Jesus. Amém. Eu queria cantar de novo.